Bem, continuando nossa aula, vamos falar agora sobre as aves. As aves são animais muito diversos, então existem vários tamanhos, cores, tipos. Aqui nós temos uma arara voando. E uma característica das aves é que elas também têm a pele rica em queratina, como os répteis, tá? A pele delas também não apresenta glândulas, elas apresentam apenas uma glândula, já falaremos sobre isso. E ela apresenta anexos epidérmicos, então as penas, os bicos e as garras de uma ave são também feitas de queratina, aquela proteína que, além de ser impermeável, é bastante resistente para formar um bico, por exemplo. Tá? Quais são as funções das penas? Além de serem leves e permitirem o voo, elas ainda têm outras duas funções, né? Que é aquecer, manter o corpo da ave aquecido, já que a ave é um organismo homeotermo, diferente dos répteis, dos anfíbios e dos peixes. Homeotermo, que significa que ela é capaz de manter a temperatura do corpo constante. Tá? Então a gente chama de homeotermo ou endotérmico. Endotérmico. Tá? São os animais que mantêm a temperatura constante. Então, além das aves, os mamíferos que veremos depois também têm essa capacidade. As penas vão ajudar a manter a temperatura corporal, diminuir a perda de calor. Tá? E uma terceira função das penas, além do voo e da manutenção da temperatura, é a atração sexual. Acho que muitos de vocês já viram um pavão. O macho do pavão abre a cauda, aquela cauda bela, cheia de cores, para atrair a atenção da fêmea. Então, os machos das aves, em geral, são mais coloridos para atrair as fêmeas. Tá bom? Bom, a pele, como eu falei, é impermeável e pobre em glândulas. Existe uma glândula comum a todas as aves, que é uma glândula chamada uropigiana. Ela fica aqui, ó, pertinho da cloaca. E as aves, em geral, passam o bico aqui porque aqui tem um óleo. Esse óleo é passado por todas as penas para manter as penas impermeáveis. É isso que faz, por exemplo, uma ave não se molhar ao tomar chuva e poder voar logo em seguida, depois de se molhar, ou um pato ou uma ave aquática qualquer conseguir nadar sem encharcar e afundar. Tá bom? Bom, além dessas características, como é que é a circulação de uma ave? As aves apresentam coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Observe aqui que não há mistura de sangue, então um lado é apenas venoso, sangue azul, e o outro apenas arterial. Quer dizer que o corpo de uma ave recebe um sangue tão rico em oxigênio que ele é capaz de gerar energia suficiente para manter a temperatura. Então, a homeotermia de uma ave está ligada à circulação dela, que é dupla e agora completa. O que significa isso? Não há mistura de sangue, o que permite, então, uma manutenção da temperatura, uma geração de calor e manutenção desse calor. A reprodução das aves também tem uma fecundação interna e apresenta ovo amniótico, igual era o dos répteis, com casca, né, impedindo a desidratação do animalzinho que está lá dentro e permitindo o seu desenvolvimento sem estar ligado ao corpo da mãe. Tá? Agora, quando a gente fala em aves, é claro que uma coisa fundamental é como elas estão adaptadas ao voo. Afinal, as aves sempre chamam a atenção por essa capacidade que elas têm. Tá? Então, como vimos anteriormente, as penas vão auxiliar no voo, mas para voar precisa ter asas. Então, os membros anteriores das aves estão transformados ao longo do tempo, né, em asas, tá bem? Para movimentar essas asas, existe uma musculatura aqui na região do peito da ave, que é a musculatura peitoral, que tem que ser muito desenvolvida. E para ela conseguir ser tão desenvolvida e se fixar nas asas, ela precisa de um externo, que é esse osso aqui, ó, tá? Em forma de quilha. Então, esse osso em forma de quilha é chamado de externo, tá? Com S, não com X, tá? Externo. E esse osso, esse externo em forma de quilha, tem um nome específico, ele é chamado de carena. As aves que têm a carena desenvolvida são chamadas de carinatas, tudo bem? Então, o que acontece? Essa musculatura peitoral desenvolvida se fixa nessa estrutura e na asa, permitindo o batimento de asas, tá bom? Uma estrutura que é típica das aves, pessoal, são os sacos aéreos. Os sacos aéreos são estruturas
que são prolongamentos dos pulmões. E você está vendo aqui, ó, os sacos aéreos. Olha aqui, ó, sacos aéreos aqui, tá? Os pulmões são essas estruturas aqui, ó. E eles têm prolongamentos que têm duas funções: aumentar a capacidade respiratória da ave e diminuir a densidade do corpo dela. Porque, afinal, se existem espaços ricos em ar, isso diminui o peso da ave, facilita o voo. Tá? Outras características que também auxiliam o voo são a postura de ovos, porque afinal, ao deixar o seu filhote, ela não precisa carregá-lo. Tá? A ausência de bexiga urinária, ela não mantém urina, ela libera a urina pastosa mesmo em voo, não precisa acumular no corpo. E ossos pneumáticos, que são ossos que apresentam a parede do osso com espaços, trabéculas, né, com espaços cheios de ar, fazendo o osso ficar mais leve do que o osso de um outro animal que é compacto, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer exercícios sobre as aves para ver o que você aprendeu. Vamos lá?